Projeto contemplado no concurso Prêmio Manaus 2021, Zezinho Correia. Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult. Prefeitura Municipal de Manaus. Apresentam 3 casas, entre índios e fantasmas. Na região mais isolada do Rio Madeira, havia um seringal conhecido apenas pelo nome de Pariri, que entre as décadas de 1940 e 1960, no auge da extração do látex e da produção da borracha, ficou conhecida como Três Casas. O nome surgiu pelo fato de a localidade ter como referência, no início da sua organização, e antes da chegada dos seringueiros, apenas 3 casinhas cobertas de palha e sem paredes, onde os coletores de castanhas poderiam armar suas redes e descansar durante a noite depois de um longo e cansativo dia de trabalho no interior da selva. Os habitantes daquela localidade eram constantemente afligidos pelos hostis índios da etnia guerreira Mura, que, por serem nômades, frequentemente subiam e desciam toda a extensão do território do Madeira, passando sempre pela Vila dos Seringueiros, atacando e saqueando. Esses conflitos geralmente deixavam a terra manchada de sangue. A pequena comunidade de Pariri não temia apenas as hostilidades dos Mura, mas também os fantasmas que assombravam os habitantes, fazendo com que as aparições fizessem parte do cotidiano de todas as famílias da comunidade. Por isso, Três Casas também era conhecida como a Terra dos Espíritos. Era a primeira semana do verão na comunidade de Pariri, e antes do amanhecer, os seringueiros já haviam partido para o interior da mata para fazer os cortes e fixar suas tigelas nas seringueiras e, assim, extrair o látex. No final do dia, defumavam todo o látex coletado, transformando-o em borracha para ser comercializada. E assim foi a rotina durante toda aquela semana de verão. Certo fim de tarde, alguns seringueiros da comunidade estavam reunidos para conversar sobre o plantio de uma roça e a produção de borracha, quando o senhor Mundico chamou a atenção dos companheiros ao retirar de um saco um objeto com um formato parecido ao de um pão, e ao mostrar aos colegas, contou que havia recolhido esse objeto do chão no início da trilha que levava ao seringal. Os homens ali reunidos disseram ao senhor Mundico que também haviam encontrado objetos idênticos no início de suas trilhas, mas que não deram importância nem se interessaram em saber que objeto era aquele, já que todos os dias esse mesmo artefato era encontrado em lugares diferentes, e eles deduziram que se tratava de uma espécie de demarcação da trilha feita por alguém da própria comunidade. Ao cair da noite, os seringueiros se despediram e retornaram para suas casas. O senhor Mundico chegou em casa, colocou o objeto no pé da escada, tirou as botas, entrou e trancou a porta. Na cozinha, a esposa terminava de servir sua refeição, enquanto o filho engatinhava pelo assoalho de Paxiúba. Enquanto a noite caía, Mundico acendeu as lamparinas. O casal arrumou suas redes e ambos se deitaram. Enquanto conversavam, esperando o sono chegar, ouviram um barulho do lado de fora da casa, mas não quiseram se levantar para verificar o que era. No dia seguinte, antes mesmo de o sol nascer, o seringueiro se preparou para novamente seguir sua trilha em direção ao seringal. Ao sentar na escada para calçar suas botas,
ele inclinou a cabeça e, ao olhar para baixo, percebe que o objeto que ele tinha deixado ali no dia anterior havia desaparecido. Contrariado, Mundico fica imaginando quem teria levado aquela bola de goma. Porém, já apressado para seguir em direção ao seringal, apenas idealizou que algum de seus companheiros talvez tivesse passado por lá mais cedo e, por curiosidade, levado o objeto para mostrar para alguém. Quando Mundico saiu do seu quintal e adentrou a trilha na mata, a primeira coisa que ele avistou foi o objeto no mesmo lugar de onde ele havia pego no dia anterior. Ele então o recolheu, colocando-o debaixo de seu braço, e continuou a caminhada. Chegando no seringal, ele deixou o artefato desconhecido no pé de uma das seringueiras e seguiu o seu procedimento de rotina para a coleta do látex nas demais árvores da trilha. Ao concluir a coleta, ele retornou para a primeira árvore onde havia deixado o objeto e nota que o mesmo não estava mais lá. Tentando achar o misterioso artefato, ele varre com o olhar todo o terreno em volta da árvore, mas não o avista. Mundico, já cansado, retornou para sua casa e, quando estava terminando a trilha, ele olhou para baixo e avistou o objeto novamente no mesmo lugar de onde ele havia reencontrado no início da manhã. Ficou intrigado com o que estava presenciando e, mesmo sem entender o que estava se passando, ele termina de defumar todo o látex coletado. Ao finalizar o seu trabalho, Mundico seguiu para a casa do seu amigo com aquele artefato nas mãos. Chegando na casa de Tonico, ele o questionou para saber se algum companheiro estava fazendo algum tipo de brincadeira com ele usando aquele objeto. Mundico começou a narrar para seu amigo os estranhos acontecimentos ocorridos naqueles dias. Para afastar qualquer dúvida se ele estava sendo alvo de uma brincadeira dos amigos ou não, os dois resolveram visitar a Dona Miló, uma idosa moradora do vilarejo. Dona Miló era descendente de índios e há 86 anos morava na última casa da vila. Curiosamente, durante um certo período do verão, ela não era vista, pois ficava confinada em sua casa e a mantinha trancada. Ao chegar na casa de Dona Miló, Mundico a chamou do quintal e ela prontamente apareceu na porta. Após cumprimentá-la, ele retirou de uma sacola de pano o objeto e o mostrou para a velha senhora. Sem que ele dissesse uma só palavra, Dona Miló afastou-se rapidamente dele, se trancou em sua casa e de dentro ordenou que ele saísse imediatamente de seu quintal e que levasse aquele objeto para longe da casa dela. Mundico, contrariado e sem entender o que estava acontecendo, perguntou de Dona Miló se ela poderia dizer o que era aquilo e o que significava. E ela respondeu que só contaria quando ele devolvesse o objeto para o lugar onde ele havia encontrado. Mundico respondeu que devolveria e retornaria para falar com ela. Então, Mundico e Tonico caminharam apressados para o início da trilha, deixaram o objeto no mesmo local e retornaram para a casa de Dona Miló. Ao chegar no quintal da idosa, Mundico chamou por ela e avisou que já tinha devolvido o objeto para seu local de origem. Dona Miló abre a janela desconfiada e responde a Mundico que ela não tinha tempo para conversar com ele, porque precisava arrumar suas coisas e sair urgente da vila. E falou que ele deveria fazer o mesmo, pois coisas ruins iriam acontecer naquele lugar.
Confuso, Mundico pergunta por que ela o aconselhou a fugir da vila e que tipo de coisas ruins eram essas que ela estava falando. Ela fechou a janela, abriu a porta já segurando suas sacolas nas mãos. Desceu devagar os degraus da escada de sua velha casa e caminhou em direção a Mundico. Olhou nos olhos dele e disse: "Meu filho, isso que você encontrou se chama pão de índio. É um aviso dos Muras que, em 3 dias, eles cruzarão as trilhas que cortam a vila de 3 casas. Como você mexeu, acabou alterando o itinerário deles e os direcionou para que eles passassem pela nossa vila." Dona Miló desceu o barranco e caminhou em direção à sua canoa e, remando lentamente, se afastou da vila de 3 casas. Mundico observou Dona Miló se afastar com sua canoa. Tunico olha para o seu amigo e pergunta: "Será que ela tem razão?" Mundico coloca a mão no ombro do seu amigo e diz: "Dona Miló já está caducando. Os Muras sempre subiram e desceram todo o território do Rio Madeira e nunca fomos incomodados por eles. Vamos para casa, senão perderemos o nosso dia de trabalho." Ao retornar para sua casa, Mundico pega suas ferramentas e começa a trabalhar no quintal, cortando o mato que já estava bastante alto na parte de trás de sua casa. Já quase no final da tarde, sua esposa sentou no degrau da escada de sua casa com seu bebê no colo. Ouviu incomuns sons de pássaros vindos da mata ao redor de sua casa e da trilha que levava ao seringal. Distraída, ela não notou que os sons eram reproduzidos por índios escondidos na mata. Mundico, que ainda trabalhava no quintal, se assustou ao escutar um grito ensurdecedor vindo da porta de sua casa. Ao perceber que os gritos eram de sua esposa, ele largou a ferramenta, juntou seu rifle e correu em direção à escada. Empunhando sua arma, ao se aproximar, observou que no terreno de sua casa, onde iniciava a trilha, haviam muitos índios. Eles estavam alinhados na extremidade do seu terreno e um dos índios, todo pintado e usando um cocar cheio de penas de arara, tomou a frente de todos, ergueu seu arco e o fincou no chão, municiando-o com uma flecha e a lançou em direção a Mundico. Mundico se escondeu atrás de um dos esteios de sua casa, engatilhou seu rifle e começou a atirar em direção aos índios, enquanto era atacado por uma chuva de flechas. As flechas pararam. Ele olhou para o terreiro e observou que havia atingido o índio de cocar. Enquanto alguns índios voltaram a atirar flechas em direção a Mundico, os demais se empenhavam em juntar e carregar o velho chefe atingido pelo tiro. Quando retiraram o índio ferido, todos os demais se afastaram do local, ganhando o interior da selva. Mundico olhou para a porta de sua casa e observou que havia sangue nos degraus da escada. Ele gritou chamando sua esposa e ela respondeu dizendo que havia sido atingida na perna por uma flecha. Mundico então vai socorrer sua esposa, enquanto seus vizinhos e amigos que escutaram os tiros foram chegando e tomando conhecimento do ocorrido. Tunico sobe a escada e entra na casa para ajudar seu amigo. Mundico olhou para Tunico e resmungou. A velha tinha razão. Se ficarmos aqui, estamos condenados. Vai e arruma todos os teus pertences, tudo o que puder levar na canoa, e avisa todos os moradores da vila para fazerem o mesmo, porque o velho índio vai morrer e eles retornarão com sede de vingança. Todos nós precisamos sair e abandonar a vila urgente. E assim todos fizeram. E abandonaram a vila às pressas, deixando até os animais para trás e o que não cabiam nas canoas. E assim
seguiram em direção à comunidade mais próxima, onde o patrão dos seringueiros morava. Ao anoitecer, todos chegaram à vila chamada Formosa. Mundico, Tunico e os demais seringueiros foram até a casa do patrão para relatar o que havia sucedido em Três Casas. Ao ouvir os relatos dos seringueiros, o patrão ficou assustado e, ao mesmo tempo, irritado, já que tudo o ocorrido afetaria drasticamente os trabalhos de extração do látex e da produção da borracha, e, consequentemente, o comércio e o crescimento dos lucros sofreria impacto. Como já era noite, o patrão pediu para que todos se abrigassem com suas famílias no alojamento e, pela manhã, ele tomaria as providências. Assim ocorreu, e pela manhã já havia no terreiro vários homens armados, aguardando a ordem para que todos se dirigissem até Três Casas. Após o café da manhã, Mundico foi convocado para acompanhar os homens e o patrão até a vila invadida. Todos embarcaram nas canoas e partiram em direção a Pariri. Chegando lá, assustado com o que havia se deparado, Mundico começou a chorar. Tudo havia sido incendiado pelos índios. As casas, os pertences, nada escapou da investida indígena contra a pequena vila. E até os animais haviam desaparecido. Não havendo mais o que fazer diante daquela situação trágica, ele e o patrão, juntamente com os homens armados, retornaram para a Vila Formosa. Chegando em sua casa, o patrão bolou um plano para reconstruir Três Casas e evitar que Pariri fosse novamente atacada pelos Mura. O plano era implacável e sangrento. Consistia em invadir o local onde os Mura estariam acampados e exterminar todos eles. Porém, executar esse plano não seria tarefa fácil, já que nenhum deles sabia onde encontrar, no meio daquela selva tão densa, os índios que haviam se voltado contra os moradores da vila. Nessa conversa, um dos homens de Vila Formosa disse que tinha uma ideia e que conhecia um velho índio chamado Biratã que morava descendo o rio. E esse índio conhecia muito bem a região e as tribos existentes por aquelas localidades. O mesmo homem garantiu que ele seria muito útil para executar o plano do patrão se algo lhe fosse oferecido em troca do seu auxílio. No mesmo dia, o patrão e seus homens se dirigiram à casa do velho índio e o encontraram fazendo farinha. Não houve cumprimentos entre o Biratã, o patrão e seus homens. Enquanto o índio mexia sua farinha com o remo, o patrão narrava todo o ocorrido em Três Casas. Depois, lhe ofereceu uma espingarda e vários produtos de seu armazém se ele ajudasse em algo para evitar que aquele tipo de insurreição acontecesse. O índio ouviu toda a história calado e, por um tempo, após o patrão ter terminado de narrar, ele ainda permaneceu em silêncio, mexendo com o remo a sua farinha. Ele olhou fixamente para o patrão e respondeu que ele também era índio, como os irmãos dele, mas queria ajudar porque sabia que a vila de Formosa seria a próxima a ser invadida. Os irmãos Mura vão perseguir o homem que matou o cacique em busca de vingança, mas não porque são maus. As orientações de Biratã eram para que qualquer investida contra os Mura por parte dos homens do patrão deveria ser realizada sempre de noite.
Então, propôs reunir uma equipe para a emboscada, incluindo o velho índio. Mas que os demais membros da equipe aguardassem um determinado local, em algum ponto da mata, enquanto o Ubiratã iria sozinho na frente, levando uma tesoura. E que o grupo só deveria agir quando o Ubiratã desse o sinal autorizando o ataque. Muitos dos homens não acreditaram no velho índio e chegaram a fazer piada da tesoura que ele exigiu para levar. Assim como o Ubiratã havia planejado, todos seguiram em suas canoas em direção a Três Casas e, ao chegarem na vila, ganharam o interior daquela selva fria e escura, em completo silêncio, se guiando apenas pela luz do luar. Em um determinado ponto da mata, bem debaixo de uma enorme sumalmeira, o velho Ubiratã pediu para que todos ficassem aguardando debaixo da árvore o seu sinal para a emboscada. E assim, o Ubiratã seguiu caminhando mata adentro. Seguindo a trilha e guiado pela luz da lua, o velho índio chegou em um descampado onde os Mura dormiam em uma maloca improvisada. O Ubiratã caminhou sorrateiramente em direção ao interior do local, passando por entre os índios e chegando até um cercado de palha onde estavam guardados os arcos e flechas dos guerreiros Mura. O Ubiratã então sacou sua tesoura e cortou as cordas de todos os arcos. Assim que terminou, ele retornou ao ponto onde o grupo aguardava e contou a todos o que havia acabado de fazer e que os levaria até os Mura para que fizessem a emboscada. Empunhando seus rifles, os homens seguiram o Ubiratã até o acampamento. Quando eles avistaram os índios amontoados dentro da maloca improvisada, começaram a atirar, enquanto alguns se levantavam e tentavam correr em direção onde estavam guardados os arcos e flechas. Os índios que alcançavam suas armas se deparavam com a corda dos arcos cortadas e a única forma de sobreviver era fugir pela mata. Naquela noite, o massacre foi sangrento. E os poucos índios que sobreviveram desapareceram no coração da selva. Os homens do patrão e o Ubiratã retornaram para a Vila Formosa com a notícia de que já poderiam reconstruir Três Casas, pois não seriam mais assolados pelos hostis Mura. Passados 12 meses após as investidas contra os Mura, a Vila Três Casas, em Pariri, foi reconstruída. Porém, seus moradores notaram que ela não era mais a mesma. Havia algo de muito diferente no ar daquela pacata vila, como se a todo momento eles estivessem sendo observados e seguidos. Coisas estranhas passaram a acontecer. Muitos diziam que os espíritos dos índios massacrados pelos homens do patrão ficaram vagando pela vila em busca de vingança e libertação de suas almas. Chegando o período das chuvas, conhecido também como inverno amazônico, a desconfiança dos moradores se tornou realidade quando chegaram em Três Casas 5 amigos: José, Antônio, Carlos, Sebastião e Marcos, com o objetivo de trabalhar na coleta de castanhas durante todo o período de enchente. Eles escolheram um local afastado do centro da vila, próximo à margem direita de um braço de rio que não tinha saída. Lá, construíram uma cabana de madeira coberta de palhas, sem portas e sem janelas, apoiada apenas com vigas fortes para sustentar suas redes.
Os amigos trabalharam por 30 dias coletando castanhas e a primeira remessa foi negociada e encaminhada para os centros comerciais das cidades próximas. No dia seguinte, eles resolveram tirar uma folga e justamente aquele era o dia mais quente que eles já haviam vivenciado no inverno durante a estadia em Três Casas. Marcos comenta com os amigos que se era inverno, por que aquele dia estava sendo tão diferente dos demais? Começaram a conversar então sobre aquele tempo tão atípico e que não havia nenhum motivo para que o céu estivesse totalmente cor de anil, sem nenhuma nuvem e que fizesse aquele calor insuportável. O sol era tão forte que se tornava impossível ficar em campo aberto e desabrigado de uma sombra. Com aquele calor, a sede era implacável e todos buscavam se hidratar, bebendo água a todo momento. Ainda conversando, Antônio falou que estava desejando muito comer uma melancia bem docinha e que se aparecesse uma naquele momento, ele comeria até a casca para saciar a sua vontade. No mesmo momento, ele foi repreendido por José para que não desejasse nada, que para saciar a sede naquele calor era preciso se deslocar até o rio para encher o pote com água. José comentou com os amigos que tinha escutado uma conversa entre dois homens no barracão, onde um deles falou ao outro que, em Três Casas, as pessoas jamais poderiam desejar, tampouco cobiçar qualquer coisa, pois sempre algo de ruim acontecia. Já quase no fim da tarde, Antônio desceu com o pote no ombro para enchê-lo novamente e, enquanto ele mergulhava o recipiente na água, notou que uma canoa se aproximava descendo o rio em direção à sua margem. O coletor se ergueu para observar a canoa e verificar se era alguém da vila que ele conhecia, mas pelas características da pessoa, ele percebeu que não era ninguém que morava em Três Casas, mas que de repente poderia ser um novo morador da Vila Formosa. O canoeiro se aproximou da prancha onde Antônio estava com seu pote cheio d'água e atracou. O coletor de castanha observou que a pequena canoa estava carregada de enormes melancias e elas aparentavam estar bem docinhas. Antônio cumprimentou o desconhecido homem da canoa e disse que o considerava corajoso por navegar em uma canoa sem cobertura naquele dia em que o sol estava implacável e o calor insuportável. Após a conversa inicial, o canoeiro respondeu que aquele era um dia de inverno como qualquer outro e que, na opinião dele, não estava tão quente assim. Em seguida, pediu a Antônio um gole de água recém-colhida. Ele entregou o pote ao canoeiro, que, enquanto bebia água, fixava seus olhos em Antônio, percebendo que ele estava interessado no carregamento de melancias. Antônio, desejando uma daquelas melancias e ao mesmo tempo curioso para saber, perguntou ao canoeiro de onde ele havia trazido aquelas melancias, já que não era época favorável para a colheita de frutos maduros. Ele sorriu e respondeu que de onde ele havia vindo, bastava você desejar, que tudo poderia ser produzido em qualquer período. Ele novamente fixa os olhos em Antônio, enquanto leva o pote à boca para dar seu último gole. Ele então o devolve e agradece pela água. Olha para as melancias e diz que ele pode escolher uma melancia e ficar com ela. Antônio aceita a gentileza, pega a melancia de dentro da canoa e agradece. O canoeiro rema sua canoa em direção ao interior do braço do rio e antes que ele desaparecesse por entre a vegetação que encobria a visão do interior do canal, ele olha para Antônio e diz que todos os amigos dele iriam gostar muito de comer aquela melancia. Antônio pensa desconfiado por um instante que alguma coisa não estava certa, já que em nenhum momento havia comentado com aquele homem que estava com seus colegas no acampamento. Mas não levou aquilo tão a sério,
acreditando que se tratava apenas de uma coincidência. Antônio junta a melancia e a coloca no ombro, pega seu pote com água e, quando estava subindo o barranco, seus companheiros já estavam vindo ao seu encontro preocupados. Ao se aproximar dele, Carlos pergunta por que demorou tanto, pois já haviam passado 2 horas desde que ele havia saído do acampamento. Eles comentaram que achavam que ele havia sido atacado por algum animal ou até mesmo que ele havia caído no rio e se afogado. Antônio olha para os amigos e diz que não demorou tanto tempo, e questiona seus amigos se o calor daquele dia não havia afetado a percepção deles. Marcos nota que ele carregava uma melancia e o questiona sobre onde ele havia conseguido aquela fruta, se não tinha moradores nas proximidades e aquele era o último ponto habitável daquele braço de rio. Antônio conta que um canoeiro passou e lhe ofereceu a melancia em troca de alguns goles de água. Enquanto eles caminhavam em direção ao acampamento, José relembrou aos colegas de tudo o que havia escutado no barracão, para que percebam sobre o que havia acontecido naquela manhã. Lembra que Antônio estava desejando comer uma melancia e aquele era um lugar onde ninguém poderia expressar desejos, porque algo de ruim poderia acontecer. José pede para que Antônio retorne e jogue a melancia no rio, mas ele recusa e pede para que José deixe de bobagem e fala que não iria desperdiçar aquela fruta por conta de um boato que ele tinha ouvido de 2 desconhecidos. José insiste e pergunta de Antônio para qual a direção que o canoeiro havia ido. E Antônio diz que ele seguiu para o interior do braço do rio. José, desconfiado, alerta que ninguém entrava de canoa ou qualquer barco naquele furo de rio, porque não havia saída e a vegetação era muito fechada. Mesmo com todos os alertas, Antônio levou a melancia para a cabana e, como já era tarde e praticamente a escuridão da noite já havia tomado conta da mata, não tiveram tempo de preparar algo para jantar. Então, sob a luz da lamparina, Antônio partiu a melancia e quase todos comeram, menos José, porque o medo e a desconfiança dele não permitiu que ele comesse. Após um tempo, todos os que comeram a melancia foram tomados de um sono profundo e adormeceram ainda sentados. A letargia era tão profunda que eles não conseguiram se levantar para deitar em suas redes. José, vendo aquela cena, tentou fazer com que despertassem, mas o esforço foi inútil. Temendo que algo de ruim fosse acontecer naquela noite, ele retirou sua rede do armador, subiu para o teto de palha, se enrolou com a rede e ficou ali no alto. Passado um pouco mais das 0 horas daquela noite quente, do alto da cabana onde José havia se refugiado, ele escutou um som vindo do rio, de muitos remos batendo na água, como se uma canoa lotada de homens remasse em direção às margens de onde estava localizada a cabana. Com muito medo, José resolveu não se mexer. Apenas fez o furo na palha para poder ver seus companheiros, que, iluminados pela lamparina, permaneciam em um sono profundo no interior da cabana. José escuta passos apressados caminhando e se aproximando da cabana. Mas naquele lugar inabitado, naquela hora, era praticamente impossível chegar a alguém. Assustado e respirando lentamente para não emitir nenhum som, José observa um tipo estranho entrando na cabana e indo em direção aos homens deitados. Ele ia abatendo na barriga de um por um de seus amigos, assim como se escolhesse uma melancia, e escutando o som que cada batida fazia. Após ele bater e ouvir o som da barriga de cada um dos companheiros de José, ele sai da cabana e desaparece na escuridão do lado de fora. Após alguns minutos, ele retorna acompanhado de 4 homens com aparência estranha. Unhas longas e pretas,
olhos totalmente brancos, e na luz da lamparina a pele se transformava em um verde furta-cor. Dentro da cabana, cada um deles segura uma espécie de canudo enquanto caminham em direção aos amigos. Nesse momento, um forte vento invade a cabana, apagando o fogo da lamparina e deixando o local em uma completa escuridão. Do seu refúgio, José, transpirando de calor e paralisado de medo, não podia ver mais nada. E depois de alguns minutos, ele ouvia vários sons no interior da cabana. Entre esses sons, um que parecia como se alguém estivesse sugando o líquido de um copo com um canudo. Quando todos os sons silenciaram no interior da cabana, ele ouviu uma voz que dizia: "Ainda falta um." Ficha técnica. Pesquisa: Pauli Denis, Anderson Mendes e Jorgemar Monteiro. Entrevistados: Antônio Gil Monteiro e José Gil. Organização: Pauli Denis. Narração: Pauli Denis. Montagem e edição de áudio: Anderson Mendes e Jorgemar Monteiro. Música e trilha sonora original: Walter Higgs.